Nos seus trabalhos, na sua rotina, você já juntou a técnica de diagnóstico precoce com ressincronização? Já. A gente tem dois tipos de ressincronização. A primeira seria uma ressincronização precoce, que a gente, no D20 lá, aí também depende, tem alguns pesquisadores que fazem um D22, né? Depende do calendário também. Você não pode adiantar muito. Se você adiantar para D18, D19, você começa a ter muito falso positivo, mais falso positivo ainda. Você está pegando mais cedo o ciclo, se essa vaca tem um ciclo mais. Então pode ser entre o D19 e o D22 aí, né? Mas vou falar do D20, que é o que a gente fez, né? Então, aí você identificou vazio no D20, você já começa o protocolo dela, daqui a 10 dias você vai inseminar, 10, 11 dias, dependendo do protocolo. Ou você pode fazer uma ressincronização super precoce, que você começa o protocolo em todas que foram inseminadas, você não sabe se está vazio ou não, você começa o protocolo no D12 ou no D14, né? Inseminou no D0, 12 ou 14 dias depois, que já começa o protocolo. Se você coloca o implante, aí a gente tem a questão do benzoato de estradiol, né, do estradiol, que pode aumentar, a gente fez alguns experimentos aqui, que poderia aumentar um pouco, diminuir a concepção, né, o estradiol ser prejudicial, você está aplicando aí no meio do ciclo, mas a gente já sabe que reduzindo a dose, colocando progesterona, principalmente os trabalhos do Guilherme lá na USP, a gente consegue resultados satisfatórios aí mesmo, iniciando esse protocolo no meio do ciclo. E aí, então, eu comecei no D12, no D20, vou fazer o diagnóstico, seria o D8 do protocolo, né, 8 dias depois que você iniciou, e ali aí está vazia, você segue o protocolo, que essa é a hora de aplicar a prostaglandina, que é ela que iria interromper uma possível gestação. Então, você só vai aplicar nas vacas que você diagnosticou como vazio. Então, essa é uma ressincronização super precoce, porque você começou lá no D12, você diagnosticou no D20, 2 dias depois você já está inseminando, que aí é prostaglandina e inseminando, né? Já é prostaglandina, enfim, indutor de ovulação, insemina. Então, você tem esse tipo de ressincronização, que vai dar um intervalo em torno de 30 dias entre inseminações, e tem ressincronização que vai dar um intervalo de 22 dias, que é praticamente o ciclo da vaca, né? Você quase que está sem observar cio, sem nada, você está inseminando ela no intervalo natural, assim, que seria em torno de 21 dias, né? Então, 22 dias aí, intervalo entre duas inseminações. Uma coisa só importante de falar, é que a gente está falando de diagnóstico, mas o cio, observar cio de retorno é uma oportunidade, uma grande oportunidade de você identificar a vaca vazia. É a forma mais fácil de você achar, você vê que uma vaca não está gestante, né, que ela está vazia, você observar cio de retorno. Mas nem todas as fazendas têm a eficiência de observação de cio, não é por isso que a gente vê expandindo o uso de protocolos, de ATF, tal, justamente por falha de observação de cio das fazendas. E para a FIV, faz alguma diferença? Eu vi que você colocou lá no que a gente estava colocando no briefing lá e tal, você tinha comentado alguma coisa sobre esse diagnóstico em receptoras, alguma coisa do tipo? Receptora, aí tem o diagnóstico de gestação da receptora, né, para você usar ela novamente, tal, seria a mesma ideia, mas também tem trabalhos de receptora avaliando ela no dia da transferência, que no dia 7, né, na hora de transferir o embrião, você vai ter que ver se ela tem corpo ou não, né, para até saber qual lado vai transferir. Então, ela tem que ser avaliada para a presença de CL no momento da transferência do embrião. O fato dela ter mais fluxo sanguíneo ou menos, né, no D7 ainda não é consensual. Tem alguns estudos que mostram que quem tem mais fluxo ali no D7 tem mais chance de ficar prenha, eventualmente, e tem outros que falam que não tem diferença. O D7 ainda está no início do ciclo, né? O D20 está lá no final, então quem não está, não vai estar prenha. O D7 ainda está no início ali. Então é uma forma... É uma ferramenta a mais, porque você, com o ultrassom, você olha a presença, você tem que ver se ela tem CL, e você pode excluir receptoras que não têm CL ou que têm CL com fluxo muito baixo. Mas ainda não tem um consenso de dizer assim, não, essa receptora, ela tem mais fluxo aqui no dia da transferência, ela vai ter mais chances de frente. Alguns mostram que sim, outros mostram que não. Então, a gente ainda precisa melhorar isso.
que é uma explicação grande? Que assim, metade do resultado do embrião aí, da transferência de embriões, não é da receptora, é do embrião. Então, isso atrapalha um pouco, né? A gente sabe que o embrião é um grande fator ali, né? Principalmente o embrião de FIV, ele é um grande fator para dizer se a qualidade do embrião, para dizer se ela vai ficar preta ou não. Então, a gente está olhando só o lado dela, né? Mas ela, a metade do que vai determinar se é gestação ou não compete a ela. Então, fica difícil estabelecer isso, se vale a pena, se maior fluxo no T7 vai ter mais chance de ganhar. Tá? Mas tem algumas pessoas fazendo e selecionando. Outra questão é que, na maioria das vezes, você tem mais embrião que receptor, principalmente na nossa situação aqui no Brasil. Então, você acaba colocando mesmo e você quer número de gestações, né? Não necessariamente só a porcentagem. Mas seria uma ferramenta de selecionar e excluir receptoras com a função ideal da função do corpo muito inadequada, por exemplo. E poderia ajudar nisso. Ô, Luiz, eu queria te perguntar, que às vezes pode até surgir essa dúvida aí para o pessoal que está escutando. Por a gente falar de um diagnóstico ali precoce, ele poderia oferecer algum risco para aqueles animais que estão gestantes? E uma outra dúvida também no sentido de... A gente sempre vê falar aí nas palestras que não é uma técnica tão simples assim de ser utilizada. E você falou sobre os cursos de inseminação artificial e se teria curso aí para o uso da técnica do Doppler na Embrapa. Bom, sobre eu vou de trás para frente. O curso, na Embrapa a gente não tem esse curso, né, de diagnóstico Doppler, mas tem algumas empresas aí de curso que eles fazem esse curso de uso de ultrassonografia, tem curso de uso de ultrassonografia Doppler, então existe aí no mercado aí quem faça, né, quem investe desses cursos para utilizar Doppler. Qual que é a outra pergunta? Você perguntou 3 uma vez? Você ofereceria algum risco para os animais que estão gestantes dessa manipulação precoce? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que o estradiol, ele tem um efeito ali, ele pode ter um efeito luteolítico, né? Junto com ativando receptores lá de prostaglandina, né? No médio. Então, ele pode prejudicar como a gente aplica a ressincronização. Se eu começar ela no meio do ciclo, eu posso prejudicar algum animal que poderia ficar gestante, não vai ficar. Mas é o que eu falei, tem um ajuste de dose, você diminuindo a dose de estradiol, utilizando progesterona injetável. Então, tem vários estudos, você modifica, você otimiza ali naquele início do protocolo, D0, para não prejudicar. E já tem resultado demonstrando isso, você consegue não ter prejuízo nenhum. Se você fizer do jeito normal, você vai lá, aplica 2 ml, a progesterona às vezes não tá adequada, né? E aí você pode se prejudicar. Mas em geral dá para fazer um ajuste e não prejudicar quem ficaria gestante. O ajuste é meia dose? É 0,25 da dose? Depende da categoria também, né? Depende tem gato forte, gato leite, mas seria uma dose menor e aumentar a progesterona. Né? Você dá, além do implante, você dá uma progesterona injetável. É o que tem funcionado melhor. Você aplica na hora do D0 e mas a sua recomendação, se for gado de corte, o quanto que eu usaria da dose que você acha que seria interessante? Se você vai usar 2 miligramas, você usaria 1. Né? Metade mesmo do estradiol. Né? Se você vai usar 1, você usaria meio. E aí tem algumas fazendas que estão retardando, em vez de começar no D12, começa no D14. Né? Aí você vai lá no D22, fazer o Doppler, e vai inseminar no 24. Que aí também o 14 você já está dando uma chance do corpo muito se desenvolver mais, de não prejudicar ele. Pode ser não começar tão cedo assim. Entendi. Com 20 dias, então, na verdade, seria o ideal para iniciar a avaliação. Né? Se eu faço com 22, até 18, 19, né? Que você falou que dá para fazer, só que aí você vai piorando a qualidade do seu diagnóstico, não é isso? Mas se eu fizer com 21, 22, 23, 24, funciona da mesma forma? Ou eu tenho uma janela? Tem uma janela ideal ali, que seria isso aí, 19 a 22 no máximo. 19 eu nem gosto de falar muito de 19, não, porque no 20 eu já acho que tem muito falso. Tipo, depende de categoria, né? Gato de corte, gato de leite geralmente tem esses ciclos um pouco mais longos, mas seria. Se você passar muito também, se você deixar para 20 anos, não faz muito sentido, né? Você já está muito próximo de ver o embrião lá, né? A vesícula lá dentro do útero. Então, e também você pode ter um corpo muito novo. Por exemplo, você deixa para fazer com 24,
Se essa vaca ela ciclou lá com 18, que tem animal que tem um ciclo de 18, né, se ela pulou lá de 18, 19, ela já vai ter um novo corpo que não é da sua inseminação, já é um novo ciclo ali, não pode deixar passar muito também.